Olá, gente, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Hein? Olha aqui eu fazendo mais um vídeo para o canal da TRG. Hoje a gente vai falar sobre como o seu inconsciente funciona, mas eu vou falar de um modo um pouco mais profundo, tá, gente? E como a TRG age nele, tá? Mas vocês precisam saber ainda sobre o inconsciente, porque muita gente desconhece e por isso acha que não necessita de um tratamento como o da TRG. Mas vamos lá, gente. Então, o funcionamento do nosso inconsciente e depois como que a TRG age nele, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou a Márcia Daniela Fogaça, terapeuta certificada da TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. E aí, gente, vamos lá. O nosso inconsciente, como faz parte aí do nosso corpo físico, né? O inconsciente ele não tem forma. A gente só diz que ele é o cérebro reptiliano, tá? Que é localizado aqui atrás, né? Mais ou menos na região da nuca, ali. Está o inconsciente ali, mais ou menos nos anéis mentais ali. Ele não tem forma, tá, gente? Mas ele é dito pertencer ao cérebro reptiliano que está ali atrás, que é o cérebro dos instintos. É o cérebro que você não controla. E ao menos, ele não é inteligente, na verdade. Não é o menos inteligente. Ele não é inteligente. Ele só tem duas funções: a de perigo e segurança, tá bom? Então, tudo que não está resolvido no seu inconsciente se chama perigo, tá bom? Então vai gerar ansiedade, vai gerar depressão, vai gerar síndrome do pânico, vai gerar tudo quanto é coisa que vai te atrapalhar a vida e travar em qualquer aspecto. Você pode não perceber, ou melhor, a gente nunca percebe. A gente nunca sabe, gente, o tanto que uma marca emocional nos afeta. É verdade isso. Detalhe, o nosso inconsciente, tá? Ele sofreu mais estudos conforme o tempo foi passando. Na psicologia tradicional, ele era dito imutável. Eles usam o inconsciente de uma maneira sem mexer nele, só para ver o que tem lá dentro. O meu primeiro psicólogo, quando eu fui lá na minha adolescência, na década de 90, tá? No começo até a metade dela, mais ou menos de 92 até 95, eu frequentei esse psicólogo, tá? Ele mexeu no meu inconsciente porque ele trabalhava com terapia normal. Eu não me lembro o nome da linha terapêutica dele, não me lembro. Mas ele trabalhava com terapia normal, assim, de conversa. Ele analisava sonhos e o que tinha no meu inconsciente para poder, assim, com relaxamentos. Além de eu contar os sonhos para ele, ele via o que tinha no meu inconsciente com relaxamento, tá, gente? Para ver, só para ver o que dominava lá, para ele poder trabalhar comigo. Daí era através de conversa, né? Mas não resolvia. Por quê? Porque ele utilizava só o método do inconsciente imutável. Eles não mexiam nele, porque eles acreditavam que o inconsciente não tem um modo de você mexer nele para que ele pudesse resolver as coisas. Então eles resolviam do modo convencional, através de conversa, através de exercícios e tal. Resolveu? Não. Tá bom? Eu posso falar hoje que não resolveu. Aliviou? Sim. A ponto de eu achava que tinha sarado. Não, não sarou. A qualquer, como eu disse no vídeo passado, assista o vídeo passado, porque sempre precisa assistir os anteriores para assistir os que eu vou colocando. Então eu convido vocês a fazer um tour, tá, no meu canal, desde lá de baixo do vídeo de boas-vindas até de baixo para cima, tá, gente? Que vocês vão poder entender, porque às vezes eu falo do vídeo anterior, então é necessário saber o que tinha no vídeo anterior. Assim como eu falei no vídeo anterior, o nosso inconsciente, ele cria uma proteção, né? E aí essa proteção, quando você trata a terapia convencional, ela vem, ela vai lá. Só que essa proteção não é permanente. Ela vai começar a soltar alguma hora de vida, alguma coisa que está associada a essas raízes que acontecem na sua vida, então vai começar a mexer novamente uma quedazinha de imunidade, se a sua saúde está muito tratadinha, muito boa, alguma quedazinha que a gente não é de ferro, né, gente? Acontece alguma quedinha algum dia.
Essas coisinhas vão fazendo com que essa proteção natural do seu inconsciente ela fique meio bamba e ela vai começar a sair. É igual uma coisa que está presinha, de repente ela vai ficando meio solta, até que uma hora sai e aparece o que tem lá dentro, tá? É como feridas mal cicatrizadas, tá bom? Você tem só a casquinha e uma hora eu levanto um pouco dessa casca e lá embaixo está cheio de pus. Até hoje, as terapias, elas fazem assim, elas não resolvem o que tem lá. A TRG vai lá, tira essa casca, dói um pouco, tá, gente? Tira essa casca, vai lavar, pôr desinfetante, colocar o remédio certo, e aí vai criar uma casca e vai nascer pele nova, você vai ficar bonzão. Beleza? Então esse é o tratamento causa aqui na prática, explicando de um modo simples para vocês. O inconsciente nosso, como eu havia dito, ele nos domina, tá? Ele faz com que nós sejamos prisioneiros dele, sim. Apesar dele não ter inteligência, nosso cérebro cortical aqui da frente é que ele raciocina, tal, é que você usa para falar, para entender, para, enfim, a sua inteligência. Ele tem interação com o inconsciente, olha, gente, 1%, tá? Você vai lá na terapia da psicanálise, você fala, tem algumas técnicas lá, mas não é possível colocar todo o inconsciente na fala. É muito pouquinho, sim, tá? Resolve? Não. Também não. O que é resolver? É resolver tudo, gente. Não é 1%. Tá bom? É resolver tudo que tem lá é a marca, é você poder lembrar das coisas e não sentir mais nada, é você poder se concentrar e lembrar das coisas, lembrar de um trauma, lembrar de uma coisa que te magoou numa marca emocional que eu expliquei no vídeo passado que é, e você não sentir mais nada, aquilo não te incomodar mais. É você lembrar e ficar tudo bem, ok, é você perdoar. Olha, eu vou fazer um vídeo de como perdoar, tá bom? A TRG é capaz de, nas técnicas dela, você consegue ter compaixão das coisas, tá bom? É muito louco isso, no próximo vídeo eu vou falar, tudo bem? É um assunto para outro vídeo. Então, gente, o que acontece? As coisas que você tem ali dentro, se não resolvidas, elas vão ficar te atacando a vida inteira, elas vão ficar travando a sua vida até você morrer, tá bom? Então, o que acontece? Se você não fizer o tratamento adequado, você tá frito. Falando vulgarmente aqui, viu, gente? Porque você vai ter muitas, por exemplo, a pessoa que tem muito complexo, tá? Ela não consegue fazer muitas coisas na vida. Por exemplo, ela é presa por uma timidez, ela é presa por complexo, vamos supor, físico, aí complexo de inferioridade, se ela tem alguma parte do corpo que ela não gosta, e ela é obrigada a expor, porque não tem como cobrir, né, vamos supor. Ou então, no lugar que dá para cobrir, ela vive cobrindo, né, e essa é a defesa dela. Bom, não é legal viver assim, porque você vive preso e você não consegue viver a vida plenamente, tá? É verdade, sim, quem tem complexo aí sabe o que eu estou falando, tá? Então você vive preso, você vive com vergonha, você vive se achando menos, tal. Isso, gente, é resolvido na TRG, sem precisar mexer no teu corpo, porque isso está na sua mente. Tudo bem? Fala, não, mas não é possível. É possível sim. Olha, eu tive uma amiga, amiga não, colega, tá? Não cheguei até amizade. Quando eu estava lá no primeiro grau, lá na quinta série do primeiro grau, eu era criancinha, tá? Eu tinha 11 anos. Aí, a menina tinha orelha de abano, tá? Aquela orelha assim pra frentona e tal. Ela era chamada de Dumbo. Quem não sabe, Dumbo era um elefante com um orelhão desse tamanho. Ele voava com a orelha dele, de tão grande que é. Elefante voador, né? Enfim, era o Dumbo. E aí ela era chamada disso. Ela nasceu com a orelha de abano, tá? E quando ela ficou adulta, ela teve a oportunidade de operar e deixar as orelhas normais. Isso resolveu? Não, gente, não. Por que não resolveu? Porque a mente dela ainda tinha a insegurança dela não estar normal. Por que eu sei, gente? Mesmo não tendo tido mais contato com ela. Eu tinha ela no meu Facebook. E ela vivia tirando foto, necessitando do like de todo mundo. Quem está bem consigo mesmo não precisa ficar tirando foto e mostrando na mídia social, gente. Acredita em mim. Não precisa, tá bom? Então é o seguinte,
ela ainda, eu percebia que ela ainda tinha marca na mente dela. Ela ainda não tinha certeza que ela estava normal e bonita. Ela tinha uma beleza normal, não é decepcional, não. Mas ela ainda tinha incerteza de que ela estava normal. E ela não sabia disso, tá? Porque isso está lá na mente, lá no inconsciente. Então, todo o trauma de ter sido sofrido bullying, de ter sido chamada de dumbo, toda a infância, ainda estava lá na mente dela. Se ela fizesse o tratamento da TRG, o que ia acontecer? Ela ia ficar boa. Aí sim, ela estaria resolvida com a orelha nova, com a orelha normal. Então vocês veem, não adianta você consertar o corpo. Tá vendo? Não adianta. Você pode falar, mas eu não acredito em você. Tudo bem, você tem a liberdade de não acreditar em mim. Mas o terapeuta da TRG é que eu, Márcia Daniela Fogaça, que sou uma das terapeutas da TRG, posso te falar que isso é verdade. Eu observo, eu vejo. Os terapeutas enxergam isso. Enfim, o inconsciente, gente, ele é capaz de nos dominar e nos guiar a vida toda com os nossos problemas não resolvidos. O cérebro instintivo, que é o cérebro reptiliano, que eu falei que é o nosso inconsciente, ele tem todas as marcas das emoções que não foram resolvidas, de todos os traumas, as marcas ficam lá. Essa é a raiz, essas são as raízes que a TRG vai lá e atua. A TRG vai lá e resolve com as 5 fases do protocolo que a gente utiliza. Então, o que acontece? A TRG ela vai em todas essas marcas enquanto a pessoa faz a concentração. E enquanto a pessoa vai estar concentrada, primeiro ela lembra de tudo que está lá no consciente. Ela lembra normal, fecha os olhos e lembra do que tem lá, de algum fato da infância dela. Aí, conforme ela vai fazendo ciclos, que vai lembrando a mesma coisa em vários ciclos, o inconsciente vai sendo ativado. E assim vai vindo as lembranças que ela não se recorda. O inconsciente vai mandando para o cérebro consciente. Tá? E aí a pessoa vai lembrando, e aí ela vai sentindo aquelas emoções, tá? Que essas lembranças vão gerando nela. E a gente vai resolvendo com os protocolos da TRG, tá? Conforme vai passando os ciclos, essa terapia ela é muito breve, tá? Ela dura, vamos supor, você vai 10 anos no psicólogo e não resolve ainda, não resolve. Você gasta tempo e dinheiro, muito mais. A TRG pode ser até um pouquinho mais cara, mas vale toda a pena. Por quê? Porque você gasta bem menos devido ao tempo ser muito mais curto. 10 anos no psicólogo e uns 1 ano na TRG. Pronto. Às vezes até 6 meses. A Amanda, que tinha síndrome do pânico, no vídeo lá, volta no depoimento de síndrome do pânico, ela gastou só uns 3 meses para tratar a gente. E passou. Ela não tem mais as crises, ela está bem agora. Tá certo? Então, é isso, gente. Olha, vale toda a pena. E se a pessoa não tratar, ela vai ficar prisioneira do inconsciente o resto da vida. Vocês vão gastar tempo e dinheiro em outras terapias e não vai resolver. Vocês vão gastar dinheiro e vão estragar o corpo, vão viciar o corpo com remédios. Vocês não podem ser refém da indústria farmacêutica. Acordem. Eles querem roubar o seu dinheiro. Tá bom? Então não vão atrás de psicotrópicos. A não ser que sejam doenças neurológicas, como sei lá, a esquizofrenia, por exemplo. O esquizofrênico precisa de medicação, tudo bem? Então, assim, é outro assunto, tá certo? Ele necessita de remédio. Agora, doenças desse tipo. Mas não uma depressão, uma ansiedade. Não vão atrás de ficar tomando Rivotril, um monte de remédio assim. Não, gente. Muitas vezes não necessita. Muitas vezes o tratamento aqui da TRG vai resolver o inconsciente de vocês e vocês não vão precisar mais de remédios e nem nada. Entendeu? Vocês vão ficar normais. Não é bem melhor? Vocês preferem aprender como carregar uma pedrona com um carrinho ou então nas costas? Ou vocês preferem que essa pedra seja retirada e vocês não precisem mais carregar ela? A TRG faz isso, ela tira a pedra de vocês, que são os problemas, as marcas emocionais e os traumas. Enquanto as outras terapias, elas vão só ensinar você a carregar a pedra. Por exemplo, com um carrinho ou nas costas ou de qualquer outra forma, mas vocês não vão deixar de ter a pedra com vocês. Entenderam? É assim que funciona, gente. Então, a terapia da TRG, ela faz isso.
tá? E o nosso inconsciente, detalhe, uma coisa que eu esqueci. Os estudos mais recentes que foram tendo sobre o inconsciente, o nosso mestre criador, o Jair Soares, que foi o nosso professor, um grande mestre criador, o gênio da mente. Eu não estou falando dele puxando o saco, gente, é verdade. E ele não criou de maneira irresponsável, tá? Ele percebeu que o inconsciente não é imutável. E é dessa forma que a gente trabalha com o protocolo da TRG, mostrando que o inconsciente, ele é totalmente trabalhável. Desculpa, eu não sei se existe essa palavra. Mas dá para trabalhar com ele, tá bom? E a gente utiliza o protocolo da TRG com as 5 fases, tá? E ele vai sendo trabalhado, independente de quantos problemas você tem. Ele não tem problema nenhum. Isso não é barreira, tá? A gente disse, a pessoa pode ter como se fosse uma cebola no inconsciente. Como assim? São várias camadas que vão sendo retiradas até resolver tudo, até resolver todas as marcas. Tem pessoas que têm uma cebolona ou uma cebolinha. É bonitinho falar assim, né, gente? Mas a gente compara como se fosse cascas de cebola, tá? E a gente vai retirando conforme vai fazendo cada ciclo da concentração das fases da TRG. Enfim, gente, eu espero que tenha dado para entender, tal que eu quis dizer, explicar sobre o inconsciente, tá? E que é muito necessário o tratamento adequado, sim, tá bom? Por exemplo, a hipnose, ela não tem o mesmo poder da TRG. A hipnose, ela vai em cada problema de uma vez, assim, de cada problema, assim, cada um por vez, tá? E a TRG, ela vai em uma raiz, e dessa raiz, tudo que o inconsciente liga, que é parecido, tá? Que a gente nem sabe o tanto que ele liga, que ele faz uma... É como se fosse assim, gente, um tronco e vários galinhos saindo. E desses galinhos ainda tem mais outros. É como se fosse uma árvore, tá? Sem a copa dela, só os galhos. Tem o tronco e aí tem um monte de galho, galho menor, menor. O seu inconsciente interliga com muitas outras coisas na sua vida que são semelhantes. Tá? Tudo que ele acha ter parecido ali, ele vai ligando. E isso vai bloqueando você. A TRG, ela é capaz, através dessa raiz, ela é capaz de sumir todo o resto. Porque todo o resto é consequência dessa raiz. Então, para que vai ter todo o resto se a raiz é resolvida? Todo o resto desaparece, gente. Isso é incrível. Só a TRG tem esse poder. A hipnose não. Tá bom? Ela cuida de um por vez, é o que eu falei. E essas raízes todas não são resolvidas, tá? Porque ela não tem a mesma potência da TRG, tá? Então, assim, a hipnose é como se fosse uma pistola de chumbo, de chumbinho. E a TRG é como se fosse uma máquina de medicina nuclear de alta potência, sabe, de laser e na última potência, tá? A TRG é isso, ela pode ser comparada com essa máquina gigantesca e superpotente, tá bom? Sem exagero, sem glamour, sem nada. É isso aí mesmo, tá? A gente tem inúmeros relatos de pessoas transformadas pela tecnologia da TRG. Tudo bem? Tá certo, gente. Tudo de bom para vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Tá? Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus, tudo bem? Até o outro vídeo.